Desliga o ventilador. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, bom dia. Amém? Vai ver logo no olho. Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. A paz do Senhor a todos que nos acompanham pela internet também, pelo nosso canal no Instagram. Deus abençoe. E eu gostaria de pedir aos irmãos, da igreja e os irmãos que nos acompanham pela internet. Eu fico muito feliz aqueles que curtem os nossos vídeos, mas compartilha também. Às vezes a gente tem 600, 300, 800, 1000 seguidores aí nas nossas contas do Instagram. São 1000 pessoas que você está divulgando a palavra do Evangelho. É 1000 pessoas que você está compartilhando. A gente compartilha às vezes uma foto do momento bom, um flagrante que a gente pega na rua, algo engraçado, né? Mas vamos compartilhar também a palavra do Senhor. Amém? A gente conta aí com a tua ajuda. Seja um missionário virtual. Amém? No mundo real. Né? Glória a Deus, vamos orar, pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas, a fim de que nós possamos aprender, a fim de que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, a fim de que nós possamos levar ao Pai aquilo que realmente é do agrado dele, por meio do nosso contato, envolvimento, nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque é o relacionamento com o Espírito Santo que faz com que nós recebamos aquilo que é da parte de Deus, tenhamos intimidade com o Espírito Santo para sermos iguais a Jesus e ser agradáveis a Deus. Amém? Senhor, obrigado por estarmos em Tua presença, obrigado por estarmos aqui, Senhor, juntos, Te louvando, Te engrandecendo. Obrigado, Senhor, por Tua graça, misericórdia, por Teu amor. Obrigado por Tua fidelidade, obrigado por Tua santidade. Obrigado, Senhor, por Tua operação em nossas vidas. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque nessa manhã o Senhor nos permitiu dedicar as primeiras horas do dia, Senhor, para Te engrandecer, para Te adorar. O Senhor nos permitiu, Senhor, nos reunirmos hoje para aprendermos a Tua palavra, para engrandecermos o Teu nome, para glorificarmos a Ti. Senhor, que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, Espírito Santo, ser sensíveis à Tua regência, ser sensíveis, Senhor, ao Teu operar em nós, a transformação que o Senhor está trazendo às nossas vidas. Que nós possamos deixar de lado, ó Pai, todo sentimento que tenta nos levar contrário à Tua vontade, às nossas vidas, ó Santo Espírito de Deus, e que nós possamos Te louvar e Te engrandecer. É o que eu Te peço, Senhor, e que esse momento em que estejamos em Tua presença, possamos estar 100% voltados para Ti. E que esse momento da Tua presença seja uma marca ou um marco, para que possamos também estar, no decorrer dessa semana, totalmente voltados para Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos e assim clamamos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Queria te convidar a ficar de pé novamente. Aleluia, Deus. todo o seu poder.
manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo, Pai, e com seu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Diga: mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. De novo, faz de novo o seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo ama-te. O que dizer, o que fazer quando nos declaramos aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Aqui, Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar à esperança viva. Tua presença eu provei e vi. Eu provei e vi do mais doce amor que
vergonha desfaz tua presença. Vamos lá, Deus, seu melhor para o Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, deixa o Espírito Santo ouvir sua voz. Vem inundar, é o nosso desejo, é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, enche esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Santo Espírito, Santo Espírito és. Seja bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Oh, vem fazer morada, Espírito Santo. Vem fazer morada. Nós te convidamos. Pode vir, pode vir. Seja bem-vindo. Tenhas liberdade, pode vir, a casa é sua. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza, que se vê o coração sente, o corpo responde-me amargamente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. E eu te convido a
Glória a Deus. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o Espírito Santo, nós trataremos hoje sobre o tema mais de Jesus. Por quê, pastor Sérgio? Porque o Espírito Santo é ele que nos revela o Pai e a Jesus. Amém? Então gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lá em João. Capítulo 14. Versículo 16. Vamos complementar a história a partir do versículo 7. João 14, versículo 7. Irmãos, eu reitero a observação que eu sempre faço. Você está vindo para um culto de ensino, você está vindo para uma escola bíblica, traga um lápis, traga uma caneta, traga um caderno, traga um papel. Quando está sendo ministrado, o Senhor vai te ensinar. E é bom que você guarde esses ensinos para a tua meditação diária durante a tua semana. Amém? João 14, versículo 7 em diante. E os irmãos que nos acompanham pela live, a Carol, o Elton, que eu já vi que já estão online aqui, e os demais, compartilhe esse link, irmãos. Compartilhe essa live. Compartilhe o ensino do Senhor. Amém? Assim nos diz a palavra do Eterno. Se vocês me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora vocês o conhecem e vocês o têm visto. E Filipe lhe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus então responde a Filipe dizendo: Filipe, estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. E como é que você me pede? Mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. E quem faz estas obras, creia em mim, que estou no Pai, e o Pai em mim. Creia em mim, ao menos por causa das obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e maiores do que essas as fará, porque vou para o meu Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê, porque não o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Olha que lindo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão.
porque eu vivo e vocês também viverão. Versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Feche seus olhos. Espírito Santo, como não ficar maravilhado com tais palavras? Como não ficar, Senhor, grato a Ti, ó Deus, por nos dar o Teu Espírito Santo, e conosco está, e agora habitando em nós, que nos transforma à imagem do Filho, que nos faz compreender a vontade do Pai. Só temos a Te agradecer, ó Deus, por Teu Espírito Santo em nossas vidas. E Te clamamos, Espírito Santo, nos ensina hoje, para que saibamos como agradar ao Pai. Guia-nos no estudo sobre Ti, Espírito Santo. Revela-Te a nós, para que possamos ter mais de Jesus. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Mais de Jesus é o tema da lição de hoje. Pastor, mas nós não estamos falando do Espírito Santo? Sim, estamos falando do Espírito Santo, mas o trabalho do Espírito Santo é preparar a noiva para Cristo. O trabalho do Espírito Santo é nos tornar a noiva do Cordeiro, a igreja. A igreja surge na cruz. E quem a prepara, quem a adorna, quem cuida, quem protege, é o Espírito Santo a preparando para o noivo. Sabe, quando minha esposa e eu nos conhecemos, nós éramos estranhos um ao outro. Mas conforme nos encontrávamos, conversávamos, namorávamos, eu me abria mais para ela, ela mais para mim, eu a conhecia, ela me conhecia mais. E do namoro foi crescendo, veio o noivado, do noivado o casamento. Hoje podemos dizer que nos conhecemos mais, as partes boas e ruins, do que quando começamos o nosso namoro. Mas quanto mais nos aproximávamos do nosso casamento, e com certeza, tanto no coração dela quanto no meu, em um momento ou outro surgia uma dúvida, surgia uma situação, vinha um questionamento, mas logo que vem a dúvida, o questionamento, também vem, é isso que eu quero para mim? E ao longo do processo a gente vai analisando e vendo que realmente aquela é a nossa decisão, aquele é o nosso desejo, essa é a pessoa que nós queremos cultivar uma vida juntos, queremos ter uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, ter projetos juntos. Vem o casamento e a cada dia que passa, essa certeza vai ficando cada vez mais clara. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. Ao longo do tempo, ele vai te mostrando quem é Jesus, te revelando quem é Jesus. E o que nós temos mais de Cristo Jesus não é uma porção maior de Deus. Porque quando ele habita em nós, ele se disponibiliza totalmente a cada um de nós. Ele se entrega totalmente a cada um de nós. Porém, quanto a nós, é a sua revelação, o seu conhecimento que vai ampliando-se. Eu gosto de dar um exemplo de Martinho Lutero, que ao se converter, ele se converte a não é que ele se converta. Na verdade, ele se entrega ao monastério
por medo. Em meio a uma tempestade, era tanto pregado em sua época a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus, que quando ele está voltando, ele estudava em outra cidade, vai passar um final de semana, uns dias na casa de seus pais. Ele enfrenta uma tempestade e, ao se abrigar, ele clama a Deus, porque ele achava que era a ira de Deus recaindo sobre ele. E ele disse: se o Senhor me livrar dessa situação, eu vou te servir. E para desgosto do pai dele, pois o pai dele queria que ele seguisse, se não me falha a memória, a advocacia, ele se entrega ao monastério. E lá no monastério, ainda por medo, ele encontra uma Bíblia empoeirada e começa a ler aquela Bíblia empoeirada. E encontra o versículo que diz: e o justo viverá pela fé. Ali foi um divisor de água na vida de Martinho Lutero. O Senhor já tinha se colocado totalmente à disposição de Martinho Lutero, mas o que ele olhava para Deus era com um olhar de medo, de temor, o que o distanciava de Deus. Apesar dele correr para o monastério e ver uma vida religiosa, ele estava tão distante de Deus quanto um vil pecador. Pastor, por quê? Porque ele ainda não tinha entendido a linguagem da fé e do amor de Deus. Então, ter mais de Jesus é conhecê-lo como Ele é, em sua essência. Entender que Ele nos ama, entender que nós podemos depender dEle, entender que podemos caminhar pela fé. E essa revelação do amor, da bondade, da graça, da fidelidade, e que esse amor, graça, bondade e fidelidade trabalhem em nossas vidas, levando-nos a assumir um compromisso com Deus. Não um compromisso de imposição, mas um compromisso de gratidão, um compromisso de entrega, um compromisso de renúncia por aquilo que eu fui, porque agora eu entendo a obra redentora do Espírito Santo em minha vida, e por isso eu desejo e deixo o Espírito Santo agir a minha vida, não por uma imposição religiosa, mas porque agora eu entendo a graça de Deus que opera em minha vida por meio do amor, do sacrifício de Cristo e da operação do Espírito Santo. Ter mais de Jesus é compreender que há mais dele para ser entendido, compreendido e aceito. E eu gostaria que você mergulhasse nesse estudo comigo, para que pudéssemos aprender mais sobre Jesus e sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? A pessoa do Espírito Santo, ela nos revela ao Pai. E a revelação que Ele nos traz do Pai é uma revelação progressiva, tanto quanto a transformação que Ele opera em nós. A operação que nos torna iguais ao Filho. Iguais ao Filho, no sentido de compreender que hoje já estamos no Pai, por meio do Filho. Como estudamos em Colossenses 3 na última sexta-feira, a minha vida está escondida em Cristo. Parafraseamos Paulo quando dizemos: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, a sua essência e a base do nosso Senhor é tornar-se igual, é realizar a vontade do Pai. O desejo do Espírito Santo é que nós nos tornemos igual ao Filho, e tornar-se igual ao Filho é realizar a vontade do Pai. Falamos aqui que quando o Senhor ora no jardim do Getsemane, quando Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, o Senhor não estava se referindo à cruz. A cruz Ele já havia decidido suportar por nós, mas a consequência direta da cruz
E por isso veio a agonia e o clamor do Senhor. É que naquele momento, o Senhor entendia que se aproximava o momento, a situação, a circunstância em que ele estaria separado do Pai. Quando você lê Provérbios capítulo 7, 8 e 9, quando você lê João capítulo 1, quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus está com o Pai desde o princípio. Ele estava com Deus desde o princípio. O Senhor nunca se separou do Pai. Nós ouvimos aqui o Senhor falar em João 14, ô Filipe, eu estou no Pai, o Pai está em mim, aquilo que eu faço pelo Pai. Então o Senhor nunca se separou, mas Ele entendia que naquele momento, naquele fatídico momento, porque Ele recebeu os meus pecados, porque Ele suportou as minhas mentiras, porque sobre Ele foi o fruto da minha vaidade, do meu orgulho, dos meus preconceitos. Naquele momento o Senhor estava separado do Pai. Essa foi a maior dor que Cristo sentiu. Os escravos, até ele compreendia que deveria passar. As chibatadas dos carrascos faz parte. Mas se afastar do Pai, quando você pensar nisso, eu quero que você dimensione o quanto o Senhor te ama. E é essa a revelação que o Espírito Santo quer trazer para você. E Ele quer que você seja exatamente como Jesus Cristo. Para que você entenda o quanto o Pai é maravilhoso e como vale a pena agradar a Deus. O Espírito Santo, ele nos torna, o Espírito Santo, ele nos torna iguais a Jesus. Com caráter, com princípios, com uma essência igual a de Cristo, quando nos relacionamos com Ele. Sabe, a gente olha um pregador na TV e a gente quer ser igual àquele pregador. Nós copiamos até os traquejos dele, porque nós ouvimos aquele homem falar. Você sabe o quanto você seria igual a Jesus se você dobrasse os joelhos, se você falasse com o Espírito Santo, se você ouvisse a sua voz? Nós desejamos tanto cantar em um púlpito de uma igreja. Você sabe quais belos louvores sairiam de sua vida por meio da obediência, da renúncia, da humildade de coração, da pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é isso, pastor? Aqueles que agradam a Deus, aqueles que dependem do Senhor. Falamos sobre isso também em Colossenses 3. Fala, olha, você tem que se livrar da ira, você tem que se livrar da cólera, você tem que se livrar da raiva. Isso faz parte do velho homem. O novo homem que está sendo gerado em nós pelo Espírito Santo, ele lança fora todas essas coisas. Mais que uma presença, mais que um arrepio, mais que um objeto a ser desejado, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós já vimos isso aqui. Uma pessoa com quem nós devemos cultivar uma relação, uma pessoa com quem nós devemos manter uma comunicação, manter acesa a chama do Espírito. Não apagar o fogo do Espírito em nós significa o quê? Mantenha-se relacionando com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, manter-se se comunicando, conversando, se dedicando, honrando, adorando a Ele. Ele é uma pessoa que carece de ser conhecida e adorada, honrada em cada dia, em cada ação, em cada pensamento, em cada gesto. E então, quando fazemos, somos por Ele transformados. Mas nós queremos uma transformação sem um relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa que quer levar uma mulher para a cama, diz para ela, eu te amo.
Uma pessoa que quer levar uma mulher para o altar também diz para ela: eu te amo. A diferença entre aquele que leva para a cama e aquele que leva para o altar é o compromisso. É o compromisso que se assume com essa vida, com essa pessoa. A diferença entre aqueles que são transformados pelo Espírito e os que não são transformados pelo Espírito é justamente isso. É o compromisso que eu assumo com Ele, de me relacionar, de guardar com Ele uma vida que agrade ao Pai. E a consequência disso é a transformação. A gente fala: Deus me transforma. E o Espírito fala: relacione-se comigo e tu verás a transformação que trarei sobre a sua vida. Ah, pastor, é difícil, é complicado. Claro que é. Crescer também é difícil e complicado. Desde o dia que nós nascemos até o dia que nos tornamos uma pessoa adulta, você sabia que nós temos 11 esqueletos diferentes? Você sabia disso? Você sabia que o custo do crescimento são ossos quebrados? Que conforme nós crescemos, pequenas trincas, fissuras vão acontecendo em nossa estrutura óssea, a fim de que nós possamos nos tornar homens adultos. Crescer dói. Crescer no Espírito também dói. Por quê? Porque a tua alma, ela ama e deseja cumprir os seus desejos. Só que os desejos de nossa alma nos levam à morte. É bom agora, mas o futuro é muito caro. E o que nós devemos aprender é: eu não quero o futuro que me dê morte, eu quero o futuro que me dê vida. Eu pago o preço hoje, eu vou abrir mão, eu tenho que passar por esse condicionamento, esse novo modo de ver, de viver, de depender, agora não baseado em mim, nos meus sentimentos, na minha vontade, no que o mundo me induz, mas agora em Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. João 16, versículos 12 a 15, vai nos dizer o seguinte: tenho ainda muito que vos ensinar, muito que vos dizer, mas vocês não estão preparados, vocês não têm condições, vocês não suportarão. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará. O papel do Espírito Santo não é trazer glória a um ministério, a um ajuntamento de pessoas, a um homem. É glorificar ao Senhor Jesus. Daí você entende se é o Espírito Santo ou não. Daí você compreende se é o Espírito da mentira ou não. Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele tem a intenção, a motivação, o desejo, o propósito de simplesmente glorificar a Jesus. Não é buscar, eu sou importante, eu vou buscar aquilo para ser relevante. Não. Eu não sou relevante na história. O relevante na história é Jesus Cristo, é a glória do Pai. Essa é a verdade que nós devemos trazer. Não é a placa que nós temos aqui, não é a linha teológica que nós seguimos, mas é saber se Jesus Cristo está sendo glorificado em minha vida. Eu não vou para a igreja hoje, e eu não ir para aquele ajuntamento hoje, eu estou glorificando a Deus. Eu não vou perdoar o meu irmão hoje, eu não perdoar o meu irmão, está glorificando a Deus? Aí eu pergunto, quando surge esse sentimento, quando surgiu uma ideia, quando surgiu uma motivação no seu coração, pergunte-se: nisso eu glorifico ao Pai? Nasceu da vontade do Senhor? É o Espírito Santo que está me movendo, me motivando? É o Espírito Santo que está me guiando, me orientando? Porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês.
tudo que pertence ao Pai é meu. Escuta só isso. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. João 16, de 12 a 15. Sabe por que às vezes vocês olham para as pessoas, porque é tão fácil para essa pessoa, porque é tão fácil obedecer, porque é tão fácil seguir? São homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões. A questão é que esses homens e essas mulheres, que nós olhamos assim de longe e achamos, uau, é impossível. Eles simplesmente saíram do volante, tiraram o pé do acelerador e disseram: Espírito Santo, guia a minha vida. Não andam ansiosos, o medo não os domina, porque agora são guiados pelo Espírito Santo. E creio eu que essa deveria ser sua motivação. Seja guiado pelo Espírito Santo. Entregue a Ele. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. O verdadeiro amor lança fora todo medo. João nos ensina isso. Como, pastor, eu faço isso? Sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E sabe quando você assistia, quando era criança, adolescente, os Power Ranger, hora de morfar, passa e transforma. Lembra? Pastor, eu sou muito novo para isso. Vai ver no YouTube, Power Ranger. Tá? Ou então quando você assistia Dragon Ball Z. Dragon Ball Z eu sei que assistia. Porque tem uns aqui que ainda hoje falam disso. Né? Super Saiyajin, não sei o quê. Essas metamorfoses rápidas, repentinas, não existem. Elas são para ficção. É desenho. Na vida não é assim. A vida é um processo. Nós estamos mais para um casulo, uma lagarta, que passará lentamente por um processo de transformação. É assim que existe. Como também nós estudamos em Colossenses. Quando Cristo for manifesto, nós também seremos. Como está escrito em Romanos capítulo 1. A natureza, a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Você é uma obra em progresso. Está sendo trabalhado, está sendo transformado. Mas a evidência dessa transformação, ela vai aparecendo conforme a sua entrega ao Espírito Santo. Eu posso muito bem trazer para você uma receita, como a gente fala, uma receita de padeiro, como crescer no Espírito. Mas não existe evolução no Espírito sem uma dependência plena e total ao Espírito Santo de Deus. Não há como você ter mais de Jesus sem depender do Espírito. O Espírito Santo, ele é Jesus Cristo em nós. É o Pai em nós. O Eterno estabeleceu que somente por Ele, o Espírito Santo, é que nos tornamos semelhante ao Filho. Você nunca será semelhante ao Filho imitando a homens, seguindo sistemas religiosos, observando preceitos e os nossos costumes. Os nossos costumes são para nos agradar. Mas conhecer o Espírito Santo é agradar ao Pai. Aleluia. Sabe, você não vai estar preso a um horário, a um regimento interno, a um cronograma, porque agora você está liberto. Pelo Espírito, porque onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Eu gosto muito da passagem em Ezequiel, quando ele diz, olha, eu fui entrando pelas águas. E as águas batiam nos tornozelos, depois do joelho, depois na cintura, depois aqui no peito, depois eram águas onde eu não conseguia ter pé, onde eu não controlava mais, e o rio me levava. É o Espírito Santo dizendo, vem e entra, para que eu te controle, para que eu te guie.
O vento sopra onde quer e não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente quer entrar no Espírito e ficar ali só onde pega os tornozelos. Olha como é refrescante essa água. Mas quando a gente vê o mover da água, aí olha para a terra, tá bom, vou sair. Aí a gente sai. O Espírito Santo ele está totalmente já disponível a cada um de nós e a gente diz, não, agora não. Ele é o mais interessado em se relacionar conosco. Mas o quanto nos relacionamos com Ele não depende dele, depende de nós. Jesus Cristo, quando falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é o Pai. A verdade é o Espírito. O caminho é Cristo. Entenda, sem o Espírito Santo não existe mais Jesus. Sem o Espírito Santo não existe a transformação. Pastor, por que tantas pessoas hoje não são transformadas, não são impactadas pelo Evangelho? Porque elas não se relacionam com o Espírito Santo. Essa é uma verdade que dói. Ah, pastor, mas eu amo o Espírito Santo. Nós lemos agora há pouco. João 14 diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu acabei de mostrar para vocês, o verdadeiro amor não é aquele que quer satisfazer os seus desejos. O verdadeiro amor é aquele que se compromete. O Espírito Santo ele é chamado de o Espírito de Cristo. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Também em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele é Jesus. Você quer ouvir a voz de Jesus? Ouça o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo ele não é um complemento legal. Não é. Ele não é um complemento, ele é Deus. Por isso eu tenho que honrá-lo. E é interessante. Onde é que eu honro mais o Espírito Santo? Não é na presença de todos. É na minha intimidade. É no meu coração. Obrigado, Espírito Santo. Sabe, o Senhor falou aos fariseus em sua época, eu não os julgo. Moisés é quem os julga. Porque vocês dizem que agem de tal modo segundo a lei. Então é pela lei pela qual vocês dizem que agem que serão julgados. Quando a palavra do Senhor nos diz que somos julgados não pelo que fazemos, mas por nossas intenções. Essas intenções são conhecidas pelo Pai, pois o Espírito habita em nós e Ele conhece a intenção dos nossos corações. Por isso, algumas pessoas se utilizam dessa expressão como desculpa ou como escudo. Ah, pastor, não sirva a Deus como deve, mas Deus sabe do meu coração. Deus conhece o meu coração. Olha para mim. Eu não conheço o seu coração. A sua esposa não conhece o seu coração. Filhos, vocês não conhecem o coração de seus pais. Pais, vocês não conhecem o coração de seus filhos. Mas Deus conhece cada um. Isso é terrível. Por isso nós deveríamos reverenciá-lo ainda mais. Porque até quando eu não quero, Ele sabe. O Espírito Santo é a essência de Cristo em nós. Ele é a presença, é o poder do Senhor.
Por que o mundo tem tanta dificuldade de compreender Jesus na vida das pessoas? Porque não conseguem perceber a essência de Cristo. E por que não conseguem perceber a essência de Cristo? Porque não há o Espírito Santo operando naqueles que deveriam refletir, manifestar a imagem do Filho que mostra o amor do Pai. João capítulo 15, versículo 5. O Senhor fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, permanecer, está, glória a Deus. Colossenses 3 fala que estamos escondidos em Cristo. Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem realizar coisa alguma. Só com a intimidade do Espírito Santo é que teremos mais de Jesus. Amém? Só com uma intimidade real, verdadeira, com o Espírito Santo é que teremos mais de Jesus. Enquanto eu escrevia os tópicos aqui do estudo de hoje, a primeira coisa que o Senhor fez eu fazer é parar e orar. Porque como é que eu conseguiria manifestar o Espírito Santo, mostrar Jesus, se nele eu não buscasse primeiro? Chegou a um certo ponto em que simplesmente não havia mais palavras a serem ditas, conceitos registrados. Chegou um ponto que a única coisa que poderia ser feito é dobrar os joelhos e falar com Deus e falar: Espírito Santo, agora é com o Senhor. Porque não é o desejo do pastor, é o desejo dele se revelar e se relacionar com cada um de nós. Entenda isso, compreenda. O Espírito Santo é uma pessoa apaixonada, que ama e que arde em ciúmes por cada um de nós. Quando nos vê correndo para os nossos desejos, correndo para o que o mundo nos estimula, porque ele sabe: olha, esse estímulo que você está respondendo, ele está te levando à condenação, à morte, ele está te levando para longe de mim. Ei, ainda escuta a minha voz, eu estou aqui para te dar vida. Esse é o Espírito Santo, que quer tornar você a imagem de Cristo, que deseja te transformar à imagem do Filho de Deus, para que você também ouça: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Amizade profunda com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 5 diz: o Espírito que Ele faz habitar em nós anseia por nós até com ciúmes. O Espírito Santo, ele deseja ser o nosso amigo verdadeiro, íntimo e fiel. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais interessada em se relacionar conosco. Nós somos a parte menos interessada. Sabe quando você ouve: vem orar? Não, agora não, deixa eu terminar isso. Vem louvar. Vem ouvir a minha voz. Sabe, lá uma das minhas filhas gosta muito de procrastinar. Pastor, o que é procrastinar? É deixar para depois. Cada uma lá tem suas obrigações, suas tarefas a serem realizadas.
Mas elas gostam, não, depois eu faço. Depois eu faço. É inerente a cada um de nós. Só que quando chega minha esposa e eu, elas correm para tentar fazer, mas não conseguem fazer, porque é muita coisa. Aí querem ter um momento de diversão, de lazer, ver um filme, usar o celular, fazer alguma coisa, ouvir uma música, ler um livro, e não podem, porque deixaram o que tinha de ser feito. O que diz o Salmo 1? Sobre aqueles que são fiéis, aqueles que ouvem Deus, aqueles que não andam no caminho dos pecadores, nem se detém a roda, se detém a roda dos escarnecedores. É como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ensinamos às nossas filhas é isso. Faça o que tem que fazer. Vai estudar, vai fazer suas atividades, vai fazer suas lições, e depois, no tempo certo, você também colherá o fruto disso. A maturidade espiritual, ela será uma consequência natural do teu relacionamento com o Espírito Santo. Você quer transformar a sua casa, você briga, faz isso porque é a vontade de Deus, faz aquilo porque é a vontade de Deus. Aquietai-vos. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aquietar o meu coração não é ficar parado. Aquietar o meu coração é eu me mover no Espírito. Deus deseja a nossa entrega e devoção total. O Espírito Santo, ele arde em ciúme. Quando você entrega só 10%, só 20%, só 99%, ele não para até ter os 100%. Ele arde em ciúmes, porque ele sabe da consequência de não tê-lo em nossas vidas. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4 fala: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Lembra uma música que tinha? Estou assim com o mundo. Quem está no Espírito não está assim com o mundo. Ah, pastor, mas agora é a moda da vez. Olha só para mim. O Espírito Santo, ele tem ciúme de você. E ele não aceita você com amizade, com o sistema do mundo que não glorifica a Deus. Pastor, nem um pouquinho, nada. Nós que somos pais, você deseja, concorda e aceita o seu filho se envolver, ter amizade com aquilo que você sabe que vai estragá-lo, que vai levá-lo à morte, à ruína, a se afastar de você? Você não vai aceitar isso. E se nós que somos maus não aceitamos isso para os nossos filhos, quem dirá o Espírito Santo de Deus? Éramos noivos, minha esposa entra, a gente foi pegar água, foi fazer alguma coisa, e eu estava lá no portão. Eu falei: Senhor, a tua palavra nos ensina que o Senhor sempre tem o melhor para os teus servos. Eu não sou o melhor para ela. O meu sogro ardia em ciúmes por sua filha. E eu entendia isso, porque ele é um pai que ama a sua filha. E eu é quem tinha que mostrar para ele que eu deveria levar a ela o melhor. E quando eu falo isso com o Senhor: Pai, eu não sou o melhor para ela. O Senhor fala para mim e diz: você é o melhor para ela. Todas as vezes que você deixar eu agir
através de você na vida dela. Quando eu fui um melhor marido, um bom esposo, quando eu deixei o Espírito Santo fluir através de mim para minha esposa. Quando ela pensou que eu ia brigar e eu só fiquei calado e compreendi. Quando ela pensou que eu não ia aceitar, mas acalmei o coração. Quando ela se sentiu só e eu fui o companheiro. Quando estendi a mão, quando ela se viu fraca. Nesses momentos, não era o Sérgio, era o Espírito Santo agindo na minha vida para com a minha esposa. E assim tem que ser para cada um de nós. E hoje o meu sogro, graças a Deus, ele entendeu que a minha intenção era o melhor. E se o meu sogro, como um pai carnal, mundano, homem, como você e eu, queria o melhor para a filha dele, quem dirá o nosso Pai Celestial? Agora nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes, mas porque somos tão irreverentes e desobedientes com o Espírito Santo? Há uma incoerência em nossas ações. Lá em amizade com o mundo. Eu ia trazer um texto de 1 Timóteo, mas é importante ouvirmos isso antes. A amizade com o mundo é a luxúria da carne. É a busca egoísta pelo ganho, por status, por posição. E aqui há um perigo muito grande. O que Satanás fala ao pecar contra Deus? Subirei ao alto, colocarei o meu trono acima do Altíssimo. Ele queria status, posição, levado por seu sentimento de luxúria. E é exatamente esse sentimento que ele trabalha em nossas vidas para nos distanciar de Deus, para deformar a criação de Deus, para fazer com que Deus se afaste de nós. Só que ele sabe que Deus não se afasta de nós, então ele nos afasta de Deus. É a indulgência carnal, ou seja, o pagamento que nós ganhamos por satisfazer a carne é desagradar a Deus. O Espírito Santo sabe que nossa busca por esses objetivos somente nos levará à futilidade, ao vazio e à morte. Futilidade e vazio, sem razão de viver, sem motivação de se levantar, é ser morto em vida. Ainda que haja sopro em seus pulmões, não há o mover do Espírito, não há alegria da salvação, mas ela está disponível quando nos relacionarmos com o Espírito Santo. A perfeição do amor de Deus por nós jamais tolerará amor ao mundo, visto que Ele sabe a condenação que leva a tais sentimentos. Pois, por isso Ele arde em ciúme por cada um de nós, para que não nos percamos na desobediência de nossos sentimentos, no vazio sem sentido, no qual Ele não nos quer que vivamos. Jesus deseja que você viva
uma vida verdadeira, abundante, real. Você confere isso lá em João capítulo 10, versículo 10. E o Espírito é quem manifesta os desejos do Filho em nós. Lembre-se que a Trindade tem um só propósito. Deus, na pessoa do Espírito Santo, deseja ardentemente que você se relacione com Ele. Muito além da salvação. E o pastor tem que correr, né? O tempo que nos não permite aprofundar ainda mais na graça, no amor e no ensino do Senhor. A salvação é algo bom, maravilhoso. Tem um lugar no reino dos céus, é inimaginável. Mas você tem que ter a consciência de que a salvação, ter o seu nome escrito no livro da vida, fazer parte do reino dos céus, é só o início da jornada. Não é o fim. Nós tratamos a salvação como o fim, mas na verdade ela é o início. Enquanto estivermos limitados nesta vida por nossos desejos e sentimentos, jamais conseguiremos compreender ou viver a liberdade e a verdade que é ser salvo em Cristo e fazer parte do reino dos céus. Os nossos sentimentos, os nossos medos limitam o nosso crescimento. O exemplo que eu contei no início, Martim Lutero se entregou ao monastério por medo e não encontrou a verdade. Mas ao abrir a palavra do Senhor, a verdade a ele é manifesta. E ele abraça essa verdade. E o justo viverá pela fé. E ele então entendeu que ali é uma liberdade. Viu os seus grilhões caírem por terra. E a mudança real ocorrer em sua vida. O sentimento de que Deus não me ama, o medo de ousar na fé e depender de Deus, é como tampões que impedem-nos de ouvir a voz do Espírito Santo, como vendas que nos impedem de enxergar a glória de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Sabe, a Bíblia fala que os medrosos não terão parte no reino dos céus. Você sabe por que os medrosos não terão parte no reino dos céus? Porque eles se permitiram ser controlados pelo medo e não pelo Espírito Santo. Simplesmente. Eles tinham medo de que por amar a Jesus perderiam sua família. Eles tinham medo que por amar a Jesus não conseguiriam um bom emprego, não teriam sustento. Eles tinham medo porque por amar a Jesus não seriam aceitos pela sociedade, não seriam enquadrados, engajados nas modas, nas conversas, nas rodinhas, é verdade. E abriram mão do melhor por algo bom, porque tiveram medo. Medo não é problema. O problema é se deixar ser controlado por ele. No Espírito aprendemos que há liberdade. Para cada um de nós, a liberdade de um filho. Livres, alegres, livres dos medos, livres dos desejos que te força, eu preciso disso, aí vai para a pornografia, eu preciso daquilo, aí vai para o ciúme, eu preciso daquilo outro, aí vai para o furto, eu preciso disso, vai para a mentira. Não, você não precisa dessas coisas. Se você tem que mentir para alguém, para que esse alguém permaneça ao seu lado,
para que você mantenha uma amizade ou um relacionamento, esse relacionamento já é uma mentira. Acabou. É a verdade quem traz a cada um de nós aquilo que o Eterno tem e nos deseja. Precisamos aprender a desfrutar da liberdade que há no Espírito, desta vida maravilhosa, e entender que é aqui nessa terra que o Senhor designou que nós começássemos a viver a nossa salvação, a salvação que Ele nos deu. Não viveremos a salvação quando morrermos, mas iniciamos a vida eterna, a salvação aqui. E a morte deixou de ser o fim, mas a transição e o começo para a eternidade com Cristo e a continuidade da vida eterna que iniciou-se aqui. Pastor, para quem que não começa, para quem que a eternidade não começa com a morte? Para aquele que não nasceu da água e do Espírito, para aquele que não passou pelo novo nascimento, para aquele que não é uma nova criatura, para aquele que não deixou para trás as coisas do velho homem, para aquele que não se despiu das coisas que pertenciam à antiga vida, para aquele que não se revestiu de Cristo, para aquele que não despojou, não deixou pelo caminho as práticas mundanas, para aquele que não ouviu a voz do Espírito Santo, para aqueles que ainda não entendem que já vivemos a salvação e a eternidade com Cristo. A eternidade é temor, mas para nós é alegria e vida. Amém, irmãos? Romanos capítulo 14, versículo 17, eu gosto muito desse versículo. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que a Bíblia nos ensina lá em Colossenses 3 sobre a malícia. E quando eu trouxe aqui a raiz da palavra malícia, significa não ter medo de fazer errado. É iniquidade, é saber que eu estou fazendo algo que é errado, compreender que aquilo não agrada a Deus, entender a condenação sobre aquilo, mas ainda assim não temer a autoridade que designou aquilo como errado e praticar aquele ato. Ou seja, é não trazer a justiça a esse mundo. Malicioso, tô nem aí, eu posso fazer, não está ninguém vendo mesmo. Isso é malícia. Mas o reino dos céus não é assim. Certa vez íamos para uma igreja em 2 carros e havia um retorno proibido. E depois desse retorno proibido tinha um sinal que estava vermelho. E só depois desse sinal, uns 500 metros, havia outro retorno. Íamos em 2 carros, um estava à minha frente, eu estava no segundo carro. Quando a pessoa da frente vê o sinal ficando vermelho, ele pega ali o retorno proibido, faz a curva e pega o caminho que deveríamos pegar. Eu segui em diante, parei. Havia um jovem do meu lado. E o jovem perguntou assim: pastor, por que o senhor também não fez o retorno? Eu falei: você viu ali a placa proibida? Pastor, mas é de noite, não tem ninguém vendo não. Eu disse: não, mas eu sei que é proibido. Aí eu quero que você pense comigo. Eu, como teu pastor, prego a verdade. Você me vê tomando um caminho errado para chegar mais rápido a algum lugar. Quem diria que você pode confiar em mim para pregar a palavra do eterno Deus? Aí ele parou por um segundo e falou: é verdade, pastor. Sinal verde abriu,
segui os 500 metros, fiz o retorno, voltei, peguei o sinal fechado de novo, sinal abriu, segui o caminho. Aí aquele carro que foi na minha frente, que estava pelo menos a 1 quilômetro adiantado, ele não chegou primeiro do que eu. Chegamos juntos. Havia um engarrafamento. Então não é o caminho, o atalho que eu pego para chegar. Mas se o caminho que eu estou percorrendo é o caminho certo. O reino dos céus é justiça, então eu praticarei a justiça. Amém? O reino dos céus é paz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais ele o fará. O reino dos céus é alegria. Se gloriar-me-ei, me gloriar-me-ei em Cristo Jesus. Hoje se fala muito de influenciadores digitais. Pessoas que ditam formas, modos de viver, visão política, visão social, visão de moda. Pessoas que têm muitos seguidores. E de uma forma ou de outra, esses influenciadores digitais acabam ditando como os seus seguidores irão agir. Até o exemplo de um movimento internacional que fez com que um apresentador aqui brasileiro perdesse vários patrocinadores. Porque eles têm seguidores, têm influenciadores. E as marcas que o patrocinavam, quando viu, falou assim: não vou deixar de patrocinar para que eu também não perca esse público. Nós seguimos homens que ditam o nosso modo de ver, seguir, o modo de nos vestir. Não, essa roupa aqui está certa porque a influenciadora tal falou que está certo, o influenciador tal, esse é o melhor carro porque aquele cara falou que... Peraí, vem aqui. Se nós escutamos homens e permitimos que esses homens ditem as nossas maneiras e decisões, por que não ouvimos o Espírito Santo do Senhor, que nos tornará semelhantes, iguais? O Espírito Santo ele é o maior influenciador, é a maior amizade que podemos ter. E a gente passa horas e horas de nossa vida vendo os influenciadores aqui na terra e esquecemos do maior influenciador e amigo que nós temos, que é o Espírito Santo. E por isso que nós temos pouca visão e perspectiva e esperança quanto à salvação. Por isso que não nos aprofundamos no nosso relacionamento e amizade com Deus. Por isso que temos tão pouco de Jesus em nós. Por quê? Porque não nos deixamos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 8. O exercício físico tem o seu proveito, mas ainda é muito pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida, que agora é e há de ser. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Ser piedoso é ser parecido com Deus. Paulo está dizendo, há uma promessa em ser parecido com Deus. Há uma promessa em perguntar para si mesmo, o que Jesus faria no meu lugar? Há uma promessa em ser semelhante, em ouvir a voz do Espírito Santo. Ser parecido com Deus é agradável ao Pai. Quem não anda perto de Deus, jamais será influenciado por Ele. Se ignoramos o Espírito Santo, fechamos as portas para o nosso treinamento, aperfeiçoamento e crescimento espiritual, que influencia o nosso crescimento e maturidade como pessoa, que influencia os nossos relacionamentos. A palavra piedade, aqui descrita,
no seu original é a palavra eusébia, que significa reverência, respeito, fidelidade a Deus, religiosidade. E eu gostei aqui de um termo também, que é bem marcado, claro, definido, distinto. Tiago fala que em Cristo, em Deus, não há variação de cor, de sombra. O Senhor, Ele é aquilo, Ele é claro, é definido, é distinto. Mas nós queremos ser mesclados com o mundo, com Deus, com meus sentimentos, com a vontade do Espírito Santo. Não! Ouça bem o que diz a palavra. A piedade é ser claro, ser definido, é definir-se ser parecido com Deus, é definir-se ouvir o Espírito Santo e ser por Ele influenciado. É não gostar somente, me agrada ser evangélico, me agrada ir para a igreja, me agrada me envolver com pessoas de autoestima. Você pode ser envolvido com todas as pessoas de autoestima, com os maiores e mais santos cristãos da face da terra, mas a diferença que faz é se você se permite relacionar-se com o Espírito Santo, por Ele ser transformado e nele ser santificado. Porque é Ele quem vai transformar a sua vida e trazer à realidade a promessa da salvação. Há um ditado que nós falamos: me diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é. E esse ditado tem tudo a ver com a salvação. Você anda com quem? Quem são os influenciadores que transformam e ditam a sua vida? Quem são as vozes que você ouve? Quais são as palavras que você ouve? Quais são as músicas que te alegram? Quais são as amizades que te influenciam? Aí eu digo, se você é um cristão ou um terreno. Se você é um cristão ou não cristão. A quem temos ouvido diz qual é o nosso destino. Melhor. A quem nós ouvimos diz a nossa origem. Porque aqueles que são nascidos de Deus nasceram do Espírito e não mais da vontade da carne. Aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de você. Tiago capítulo 4, versículo 8. Deus quer passar tempo com você, para que você se torne como Ele. Nós nos tornamos piedosos através do conhecimento íntimo de Deus com o Espírito Santo. A única forma de desenvolvermos um relacionamento profundo com Ele é através do seu Espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Jesus era o exemplo supremo de como estar no mundo e estar íntimo do Espírito Santo e estar íntimo com Deus. Seu coração tinha compaixão pelas pessoas. Ele estava junto com os pecadores para revelar o Pai, mas não para comunicar com as obras dos pecadores. Os religiosos fanáticos falam: afaste-se das pessoas. Jesus Cristo ia de encontro a elas, porque Ele estava ligado a Deus, manifestando o Pai, para que aquelas pessoas se afastassem de seus pecados e conhecessem ao Pai. Esse deveria ser o papel da igreja. Da mesma forma somos nós.
chamados a alcançar os moralmente depravados e feridos. Se a igreja não for as mãos e os pés de Cristo, então quem será? Nós, e somente nós, somos o corpo de Cristo. Através do poder transformador da graça dele, que em nós opera na pessoa do Espírito Santo. Estamos agora em Cristo. Nós servimos nessa terra ao Senhor como seus embaixadores. Uma extensão, uma representação dele. Se nós não levamos a verdade, a luz, a este mundo, ninguém o fará. No fim, ter mais de Jesus, ter uma amizade íntima com Deus e entender que a eternidade é só o começo. Volta-se ao início, ao pecador, a fazer com que o Pai seja glorificado neles, a fazer com que eles vejam o amor e a graça do Pai que um dia nós vimos e nos levou a essa tão bela transformação. Chega de ficarmos parados. Chega de estagnação. Que possamos começar a nos mover no Espírito. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu anelo. Jesus, tua presença, tua presença, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Senhor, nos ensina a manter a tua presença viva em nós. Nos ensina, Senhor, a não desistirmos. Nos ensina a depender de Ti. Nos ensina, Senhor, a manter viva em nós a Tua presença. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Dá-nos a Tua presença, Senhor, para que possamos ser transformados por Ti, para que possamos ter mais de Ti, para entender que a salvação é só o início, para entender que o Senhor é o nosso amigo mais próximo, para entender, Senhor, que não há outro lugar que precisamos, queremos e desejamos estar, senão na Tua presença. E assim, Senhor, que a Tua palavra vá e cumpra o resultado para o qual está sendo enviada. Transforme nossas vidas em um instrumento da Tua glória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E você que crê diz: nos reuniremos novamente às 18 horas. Hoje é o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Irmãos, você que nos acompanhou até agora pela live, curte esse vídeo, compartilha, para mostrar que ele é relevante e que muitas pessoas possam vir a entender o quanto precisamos depender do Espírito Santo de Deus.
Levante sua mão e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a unção e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um. E você que crê diz: vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.